Fé é o que nos conecta com algo maior que nós mesmos. É uma chama interna que nos mantém firmes diante a adversidade e que nos impulsiona todos os dias a acreditar no impossível. E cura é quando a gente melhora da nossa saúde, seja do corpo, seja da mente, e a gente pode alcançar isso usando medicamentos, fazendo terapias, a gente pode mudar nosso estilo de vida, mas tem muita coisa que acontece aí que pode ser surpreendente e até mesmo inexplicável. E qual é a relação da fé na cura? Bom, para a gente ter um melhor entendimento sobre essa conexão entre fé e cura de doenças, nós trouxemos um convidado muito especial, que é o Padre Jonatas. Vem com a gente? Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso Eu que convite. agradeço, Thalita, Juliana. Eu que agradeço o Obrigada. convite de fazer parte desse projeto também. Que bom. Seja bem-vindo ao Saúde em Diálogo com Vida. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre Uhum, a sua entrada nesse caminho religioso, qual foi o marco que te fez, né, buscar esse caminho religioso? entendi. Então eu comecei esse caminho já há quase 20 anos, né? Hoje eu tenho 36 anos, né? Este ano completo 10 anos de padre, né? Fui ordenado em 2014, mas tudo começou há 20 anos. Embora a gente costume dizer que o chamado vem desde o ventre materno, né? Então Sim. desde lá da geração da vida, então Deus já escolheu e chamou. E tenho certeza que comigo não foi diferente. Mas ao longo da minha adolescência, ali ainda talvez um pouquinho no fim da infância, a minha família tinha bastante participação na igreja, né? Tanto os meus pais como também alguns outros familiares, e sempre cresci nesse meio e sempre me engajei, né? Nos trabalhos pastorais, também nas atividades ali da igreja, não só na participação e na vivência da fé, mas também no trabalho. E aquilo foi despertando, né, dentro de mim um desejo de poder contribuir mais com isso, de poder me lançar de uma maneira mais radical. Então, aí surgiu, né, o chamado e a vida presbiteral, a vida do padre, foi o que mais me chamou a atenção e o que começou a fazer mais sentido. Né? E aí, aos 16 anos, eu entrei no seminário, foi num seminário mais de experiência, depois saí deste e entrei no outro, que é o Seminário Diocesano de Jundiaí, né, onde eu Que é sou onde padre você atualmente, está até hoje. e de onde eu estou até hoje. Aí entrei lá com 18 anos, acho que no ano de Uhum. 2006, e aí cursei filosofia, cursei teologia, em 2012 em 2012 concluí a faculdade de teologia. Depois de 2013, como parte do trabalho formativo, eu fiz um tempo de missão, 6 meses, no estado do Pará, né, na diocese de Marabá. Nós tínhamos lá um convênio, né, mandávamos padres para lá e também os seminaristas iam fazer uma experiência missionária. E aí, depois no fim desse mesmo ano, em 2014, eu me ordenei padre. Né, e aí trabalhei em algumas paróquias em Jundiaí, também nas cidades vizinhas, e atualmente eu estou trabalhando em Santana de Parnaíba, né, numa paróquia lá já há Esse, 2 anos. esse ano você completa 10 anos, 10 anos então. de padre. Que É um marco. maravilha. É um marco, né? Parabéns. Tá, muito Muito obrigado. bom. Obrigado. Obrigado mesmo. E nesse tempo a gente vai percebendo, né? Que aquele chamado que despertou lá no início, ainda na adolescência, não era só uma ideia, mas se tornou realidade e uma realidade muito satisfatória que tem me realizado bastante. Bom, obrigada. Imagina, Obrigada eu que por agradeço. compartilhar sua história com a Ah, eu que gente. agradeço. Obrigado. E para a gente começar a nossa conversa, eu também gostaria de saber qual que é a diferença que muitas vezes as pessoas não sabem entre a religião e a espiritualidade. Uhum. A religião e a espiritualidade, elas caminham juntas, né? Você não consegue pensar a religião sem a espiritualidade, mas você consegue pensar determinado tipo de espiritualidade sem uma religião, né? E aí que a gente vai encontrar um pouco a distinção. Porque a Uhum. religião, ela vai ser como que a estrutura, né? Então, a liturgia, as Ah, doutrinas, a maneira de se fazer um culto. uhum. Então, isso vai ser uma religião. Por isso que algumas vertentes que nós temos hoje presentes no mundo, você não consegue nominar como uma religião, porque ela não tem uma estrutura doutrinal, ou não tem uma estrutura Uhum. litúrgica. Às vezes até tem ali alguma estrutura organizacional, então alguém que represente ali, como por exemplo para nós católicos tem o Papa, talvez para algum outro grupo vai ter uma pessoa, uma figura espiritual Uhum. que seja importante, mas que não vai ter uma estrutura doutrinal. Então a religião ela vai ter essa estrutura. E a espiritualidade é a alma da coisa. Então, por isso que você não pensa uma religião sem espiritualidade. Sim. Mas você consegue pensar uma espiritualidade
sem uma religião. Por exemplo, na Igreja Católica, né, no catolicismo, ou no cristianismo como um todo, que daí o cristianismo vai envolver também as denominações hoje ditas evangélicas, então você tem uma espiritualidade comum, que é a espiritualidade cristã, né, que é a base para qualquer pessoa que quer se dizer cristão hoje. Então ela tem uma base, que é a espiritualidade cristã, que nós dizemos que vem já desde o batismo. Então a pessoa é batizada, então quando ela é batizada, ela diz: eu acredito em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e quero então seguir esta crença, esta fé, a fé no amor de Deus, em Jesus, no Espírito Santo, a partir daquela religião, aí seja a Igreja Católica ou alguma igreja evangélica. Então ali nós temos a espiritualidade cristã. Mas dentro da própria Igreja Católica, você vai ter outros tipos de espiritualidade em que você vai conseguir viver a fé. Então, por exemplo, você tem a espiritualidade franciscana, né, que é uma maneira mais de se guiar pela forma como São Francisco viveu. Você tem a espiritualidade monástica, que é mais uma questão da forma como viviam os monges, a partir do silêncio, a partir da oração. A espiritualidade carmelitana, a partir daquilo que vivem hoje um grupo dentro da Igreja Católica, que são os carmelitas, né, que tem também uma espiritualidade bastante profunda, a partir de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, até mesmo Santa Teresinha, enfim, uma série de coisas. Então você tem a espiritualidade como um todo, que é comum do cristão, mas depois cada cristão pode escolher viver de uma maneira específica aquela fé. Então a fé, com sua estrutura, com sua liturgia, tudo, vai determinar um pouco a espiritualidade, mas ela vai continuar sendo a alma. Então você pode gostar mais de uma meditação, então fazer um silêncio, ter um momento mais de reclusão, enfim, ou você pode gostar mais de algo um pouco mais expansivo, sobretudo hoje com os grupos carismáticos, né? Agora a espiritualidade fora da religião, então ela vai ser uma maneira de viver, né? Uma maneira de pensar, uma maneira de se encontrar. Então tem pessoas que vão viver uma espiritualidade a partir da arte. Tem outras pessoas que vão viver uma espiritualidade a partir da filosofia, do encontro consigo mesmo, a partir de alguma meditação, né? Então, essa vai ser a diferença. E por isso que eu disse no início, uma religião não vive sem uma espiritualidade, mas a espiritualidade você consegue desenvolver ainda que você não tenha uma religião. Maravilhoso. E vivenciar a fé, a gente consegue vivenciar a fé pela espiritualidade. Sim, Foi o sem que você dúvida, disse aí. sem Então, dúvida. a gente tem várias formas de vivenciar essa fé. Claro, Então, claro. já entrando nesse assunto sobre fé, né? O nosso tema que hoje falar sobre fé e cura de doenças, qual que é a relação? Eu queria que você explicasse pra gente, então, o que é fé? Essa palavrinha tão pequenininha, mas que tem um significado aí surpreendente, né? Essa pergunta ela é bastante interessante, importante, mas bem difícil de responder, porque daria, sei lá, um tratado, a gente poderia ficar aqui talvez o ano todo e não esgotaria o que é a fé, né? Isso é um princípio básico até da teologia católica, né? A gente nesse estudo, né, estudo sobre Deus, a gente vai ter uma disciplina que se chama Teologia Fundamental, então que vai falar um pouco da fé, da revelação, enfim. Então, a partir do que pensa a Igreja Católica a respeito da fé, a gente vai entender que a fé ela não pode ser só um pensamento positivo, ou até só um ato de confiança. Né? Nós temos a relação de fé entre nós. Então, na tua profissão, eu confio que você vai fazer o melhor, eu confio que você vai oferecer o melhor tratamento e que aquele tratamento vai me trazer uma boa recuperação. Agora, a fé na dinâmica religiosa, ela é muito mais do que isso. Né? Não é um eu acho, pode ser, ou isso, aquilo. É acreditar verdadeiramente numa verdade revelada. Então, no caso da Igreja Católica, Jesus revelou o amor de Deus. Então, é nisso que nós somos chamados a acreditar. E isto, e aqui é importante, acho que talvez até nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas isso é importante para entender que a fé, ela embora seja algo sobrenatural, ou que me leva a encontrar com o sobrenatural, ela não é única e exclusivamente algo que dependa de uma coisa subjetiva ou que ainda dependa só de algo emocional. A fé, ela também é essencialmente racional, porque ela tem que brotar da inteligência. Né? Se nós olharmos um pouco, aí por exemplo, na Sagrada Escritura, tem um trecho lá, no capítulo 1 do Gênesis, que vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e segundo a sua semelhança.
E tem tantas e tantas interpretações que se pode dar, e todas são válidas, mas uma delas, que é o que cabe no nosso assunto, é que quando Deus faz a imagem e semelhança, Ele dota ao homem daquilo que ele tem. E o que Deus tem? Inteligência e vontade. Então, quando eu me encontro com alguma verdade, para que eu saiba se eu devo seguir ou não essa verdade, então eu tenho que acolher pela inteligência, e a inteligência tem que despertar a minha vontade para que eu vá ao encontro ou não daquilo. Né? Isso a gente pode, por exemplo, pensar em algo perigoso a se fazer. Por exemplo, escalar uma montanha. Se a sua inteligência julga que aquilo é perigosíssimo, então sua vontade não vai querer fazer. Sim. Então é isso que a gente chama de fé. Então algo que é despertado na inteligência, por isso a fé vai ser racional, mas que passa pela nossa vontade. E aí eu desejo ou não seguir, ou desejo ou não fazer. Na questão da relação com Deus é isso. Eu faço um encontro com Deus, percebo que é uma verdade revelada, acredito naquela verdade, não é só um achismo ou só um ato de confiança, é um ato que exige uma entrega, e a partir da inteligência e da vontade eu consigo me entregar aquilo. É claro que daí, na questão da religião, sobretudo na questão da Igreja Católica, não vai só depender de um ato do homem. Porque como a fé é sobrenatural, ao mesmo tempo que ela depende da minha inteligência para que eu possa ir ao encontro daquela verdade, eu também preciso acolhê-la como um dom de Deus. Então vai ter essas duas vertentes. É uma atitude minha de ir, mas é Deus também quem vem. Então eu dou um passo para frente e Deus dá um passo para frente, se encontra, e aí nós recebemos esse dom da fé, mas que é exercido pela nossa inteligência. Então, a grosso modo, poderia falar muito mais coisa, mas a grosso modo é isto, né? É esse ato que nós temos em relação a Deus e que vai, claro, até voltando ao assunto da espiritualidade, é o que vai governando um pouco a nossa própria história. Então, aí o que vai definir a maneira como eu vou viver, se vou viver bem ou não a espiritualidade, ou esta ou aquela doutrina da religião, vai depender da fé que eu tenho. Né? Sim, da entrega. E com tudo isso que você falou sobre fé, a gente tem a cura pela fé. Como que você vê essa relação da fé, da cura ou da melhora da saúde? Entendi. A questão da cura na vivência da fé, ela é muito importante, até porque se você olha para os evangelhos, também no Antigo Testamento, você vai ver muitas e muitas situações de relações de cura. Sobretudo os milagres. Os milagres, isso. Então, sobretudo na relação com Jesus, sempre, em todo instante, você vai ter ali pessoas que estão doentes e que vão a Jesus pedir ali alguma cura. Nós temos as que foram relatadas, porque o autor daquele evangelho achou por bem que fosse relatado, mas nós temos tantas outras que não aparecem, mas que sabemos que aconteceu. Né? Seja porque alguém comentou e Jesus aquele dia, por exemplo, curou o dia todo, ou até porque, como João vai dizer, né, olha, nem tudo que aconteceu eu escrevi, só escrevi o que foi suficiente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque sempre fé e doença, elas sempre quase que foram uma para resolver o problema do outro. Né? Porque sempre existiu na vida do homem, e existe até hoje, um anseio pela felicidade. E esse anseio pela felicidade, ele passa também por uma boa saúde. Então, nessa questão, até apoiado na atitude de Jesus de curar, embora Jesus não veio única e exclusivamente para realizar curas, mas as curas que ele realizava, elas tinham duas questões fundamentais. A primeira era a cura física, mas a cura física ela não acontecia sem antes haver uma cura espiritual. E que essa cura espiritual também sinalizasse uma outra questão, fizesse um outro anúncio. Assim como ele tem o poder de curar a doença, ele teria o poder de fazer, por exemplo, uma experiência de vida eterna com a pessoa e com todos aqueles que o seguissem a partir da fé. Mas esta relação de fé e cura, a partir de tudo aquilo que nós temos no Evangelho, é uma relação importante. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa que busca a cura a duas coisas. A primeiro lugar, a se conformar com a sua história. Porque hoje, no mundo que nós vivemos, na vida, no nosso dia a dia, nós vamos ter sempre os nossos percalços. Né? Talvez seja um pouco utópico pensar que vai haver alguém que não vai ter um mínimo de sofrimento, não é? Que não vai ter nenhum problema, ou que não vai ter nenhuma dificuldade. E isso também passa pela doença. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que a coisa mais natural que pode acontecer na vida de um ser humano é a morte. É a coisa mais natural, para todos. É a única verdade.
vai chegar para qualquer pessoa. E isso pode acontecer por meio de uma saúde debilitada, né? Sobretudo de acordo com certas doenças que são extremamente graves, não é? Então, a saúde, a fé, ela vai se relacionar com a cura nesse sentido. De primeiro lugar, fazer com que a pessoa compreenda a sua história e a situação dela e compreenda que aquele sofrimento pode ser um caminho de encontro consigo mesmo e com Deus. Isso não significa que Deus vai condenar a pessoa àquele sofrimento. Mas ela pode ter a possibilidade de pensar de que aquela doença vai ter uma cura miraculosa ou não. Este é o primeiro ponto. Depois, a questão da fé, ela estabelece uma relação entre a alma e o corpo, né? São dois organismos distintos, mas que trabalham em comunhão. Então tem até aquela máxima, né? Mente sã num corpo são, né? Então, a espiritualidade, a fé, ela vai ajudar com que a pessoa viva bem consigo mesma e consiga, diante de alguma doença, diante de alguma cura, antes de esperar algo que caia do céu, ela também busque, se movimente e busque um tratamento devido, claro, se conformando ali com o seu sofrimento, mas que busque um tratamento e que esta espiritualidade, esta fé, se bem vivida, então vai ajudar, às vezes até mesmo na própria cura, porque vai te colocar numa outra perspectiva, né? Tem pessoas que se revoltam extremamente quando ficam doentes. Seja consigo mesmo, né? Fala, por que comigo? Exatamente, exatamente. E às vezes, por que não comigo? Né? Porque sempre com o outro. Né? Então, se eu tenho uma dinâmica de fé que me ajude, então eu consigo fazer uma caminhada mais sincera, mais correta, para que assim eu consiga fazer um equilíbrio maior. E a fé como a própria cura mesmo, né? Não é de nenhuma maneira errado você fazer uma oração para que seja curado. Isso é sempre presente no Evangelho. Só que a oração também, embora ela tenha esse caráter de fazer uma petição em relação à cura, ela também deve promover um diálogo. Assim como nós estamos conversando, o diálogo com Deus, ou para quem às vezes eventualmente não tem uma religião, mas que tenha uma espiritualidade bem vivida, o diálogo com aquilo que lhe parece mais conveniente ter, mas um diálogo que faça com que haja um crescimento e uma reta compreensão de tudo o que está acontecendo. Porque assim a pessoa, às vezes, não se torne ainda mais doente por conta desse sofrimento, mas que consiga se estabelecer e talvez até se recuperar, né? E essa questão da fé que cura é independente de religião? É independente de religião. Às vezes a gente só pensa assim, por exemplo, né? Não, só vai ser curado quem está nesta ou naquela religião. Deus trabalha de uma maneira completamente misteriosa, que nós, por mais que a gente queira entender, nós não vamos nunca entender plenamente. Talvez a gente entenda os princípios, mas a maneira como acontece, talvez a gente não vá conseguir compreender enquanto estivermos nesse mundo. Mas, dito isso, o que a gente pode entender? Que Deus ele pode ir até além das fronteiras da igreja e até mesmo da religião, né? O que se pode pensar é que qualquer ser humano, se foi e é, sem dúvida nenhuma, criado por Deus, então já tem dentro de si uma semente, já tem dentro de si uma presença, uma centelha de Deus. E aquela centelha, mesmo que não seja a espiritualidade desta ou daquela denominação, ou deste daquela religião, ainda assim Deus pode agir. O que a gente tem que pensar só é que se você escolhe fazer um determinado caminho, então é evidente que você vai seguir de acordo com os parâmetros daquele caminho. Então, na Igreja Católica, qual a maior maneira de se viver a espiritualidade, pensando numa espiritualidade cristã, de maneira geral? Vivendo os sacramentos, celebrando a liturgia, participando do culto, tendo uma vida de oração coerente, né? Então, aí cada qual vai determinar. Para uma pessoa que às vezes não tem um parâmetro como esse, uma liturgia, ou isso, aquilo, mas que vive bem uma espiritualidade, a partir da busca particular dela, ou às vezes até coletiva, se faz parte de um grupo, ela também vai encontrar meios, vai encontrar caminhos de buscar uma experiência de cura que às vezes lhe traga um conforto, e até porque não, às vezes até um milagre. Sim, de cura de doença mesmo, né? Mas é que é importante pensar, e que a gente às vezes até tem que tomar cuidado, é para que a fé não se torne um curandeirismo. Claro. Né? Porque hoje nós temos uma estrutura de religiosidade natural muito grande. Então as pessoas, às vezes até por conta da sede do sagrado, e as pessoas têm tido cada vez mais sede do sagrado.
Então, a ideia de que o sagrado só se relaciona bem com você se você estiver prosperando, independente de qualquer que seja o tipo de prosperidade. Seja prosperidade financeira, seja prosperidade afetiva e às vezes até a prosperidade da saúde física. E nem sempre nós vamos, como dizíamos agora há pouco, nem sempre nós vamos ter a saúde em perfeito estado. Sim. Pode ser que alguém seja mais resistente a essa ou aquela doença, mas que tenha algum problema, que às vezes até se torne crônico, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então é importante pensar que a fé, em primeiro lugar, ela tem que ajudar a me aceitar numa situação que às vezes nós estamos mais vulneráveis, compreender que aquilo pode até ser que tenha um propósito para o meu crescimento, para que eu possa conseguir fazer uma experiência coerente, e que também me ajude, nesse equilíbrio, a buscar o tratamento. Sim, você consiga fazer os dois, né? Você tem o seu diálogo lá com Deus. Isso. Eu entendo que está acontecendo isso, quero buscar o melhor caminho e seguir esse caminho, né? E se mexer para Exatamente. procurar a ajuda que você Exatamente. precisa, de repente uma ajuda médica mesmo. Sim, porque senão a gente cai no perigo de excluir a ciência, Sim, claro. excluir a medicina, no caso da Sim. doença, e achar que a fé vai resolver tudo. Evidente que a fé teria até o poder de resolver tudo, mas, como eu dizia lá atrás, que o objetivo de Jesus não era curar todas as pessoas, tanto que ele não curou todo mundo, ele curou todos os que o procuraram, mas ele não curou todo mundo que estava doente. Sim. Assim também, às vezes, na nossa caminhada, nós não vamos ser curados de maneira miraculosa se nós não procurarmos um tratamento. Infelizmente, muitas e muitas pessoas, não sei com qual objetivo, mas já tivemos relatos de pessoas que suspenderam o tratamento porque julgavam estar curadas, ou porque alguém disse, olha, Deus me revelou que você estava curado. E na verdade a pessoa não estava Isso é curada. um erro, né? Isso é um erro muito grande. Que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Sim. existe realmente uma vertente que às vezes, que Exatamente. eu acho que talvez uma interpretação pessoal, às vezes, Sim, não é o sim. que realmente foi dito, Ou às vezes nem foi dito nada. É. Às vezes infelizmente, tem pessoas que colocam muito aquilo que acha que aconteceu, às vezes coisa da cabeça, às vezes até um delírio, né? Não no sentido O que de... pode ser comum quando uma pessoa está com alguma doença, né? Sim, Porque sim. ela fica mais frágil, ela Mais fica frágil. mais perturbada, Uhum. ela foca no problema dela, já que ela está tentando resolver, então isso pode acontecer mesmo, Pode né? acontecer Tipo um 8 mesmo. ou 80 pode acontecer Sim, facilmente. sim. Por isso que nós, ministros do Sagrado, eu puxo um pouco a brasa para minha sardinha, né? Claro. eu navego mais que é na questão do exercício da atividade do padre. A gente tem que ter muito cuidado e muito zelo nessas situações, né? A igreja sempre privilegiou e sempre lançou uma atenção toda especial para o cuidado dos enfermos, né? Se você para pensar um pouco, no mundo inteiro você tem hospitais cujo cuidado está sob a administração da igreja, seja na África, qualquer lugar, na América, em qualquer continente que você estiver. Então a igreja sempre teve um cuidado muito grande com os enfermos, mas em nenhum momento se prometeu uma cura miraculosa. Deus pode curar? Evidente que pode. Porque se é uma verdade revelada, então é evidente que Deus pode tudo. Ele é o autor da lei natural, então Mas ele ninguém pode pode garantir. garantir. Mas ninguém pode garantir. Não Exatamente. pode ficar sentado esperando. Não pode Eu ficar sempre sentado falo, esperando. Não vai acontecer nada se Por você isso ficar sentado que aí. no nosso trabalho com os enfermos, inclusive nós temos um sacramento. Os sacramentos são 7, né? Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então são 7 sacramentos que na caminhada da espiritualidade cristã são sinais sensíveis e eficazes deixados por Jesus para que haja uma conexão, uma comunhão maior com Deus. Dentre eles tem a unção dos enfermos, que é justamente o sacramento voltado para quem está doente. Mas o objetivo principal da unção dos enfermos, embora nas orações que nós fazemos para esse ato sugira que pode haver uma cura do físico, inclusive faz até uma unção com óleo abençoado, mas o objetivo primeiro é que a alma da pessoa, o ser da pessoa, não seja abalado pela situação de sofrimento que ele está vivendo. Sim. Apesar da dor, apesar do sofrimento, e às vezes tem pessoas com sofrimentos bastante atrozes, né, com relação à doença, com relação à saúde, ainda assim a pessoa não tem a sua fé em Deus abalada. Então esse é o objetivo primeiro da unção dos enfermos, para que depois, se for importante para que aquela pessoa seja curada, para que ela continue a sua vida aqui, sei lá, aí cada um vai ter a sua relação com Deus específica, e Deus vai olhar para cada um com um olhar de amor, mas vai pensar para cada um uma história.
Então, se for para aquela pessoa a vivência dessa história de uma maneira mais coerente ou de uma maneira mais alongada, então pode ser que ela tenha a cura, né? Mas isso jamais, em hipótese nenhuma, deve excluir um tratamento medicinal, um tratamento médico terapêutico. Mas com tudo que a gente está falando, eu acho que a gente pode afirmar que a espiritualidade ela ajuda a cessar um pouco mais o sofrimento, Sem nos dúvida. ajuda a enfrentar melhor as adversidades, né? Sem Então a dúvida. gente acho que nós temos que alimentar isso, né? Claro, sem dúvida, porque isso é comprovado e não precisamos nem de teologia para falar disso. A espiritualidade vivida, e qualquer que seja a espiritualidade, não necessariamente esta ou aquela, qualquer tipo de espiritualidade, ela ajuda a pessoa a enfrentar melhor a situação. Né? Nós temos, por exemplo, relatos de, por exemplo, mulheres que fizeram mastectomia, por exemplo, e enfrentaram, as que tinham espiritualidade, enfrentaram aquilo de uma maneira muito mais tranquila do que quem não tinha. Porque né? eu acho que a espiritualidade, ela também, apesar de fé não poder ser vinculada com positividade, mas ela nos traz uma positividade, Claro uma que traz. esperança, Sim. não é? Então, acho que alimentar isso acende uma chama de que é possível. Claro, sem dúvida. Né? Sem dúvida. A fé ela não pode ser só um pensamento positivo, mas ela traz muita positividade. Sim. Ela traz muita como costumamos dizer, muita energia boa. Né? Sim, que a gente pode resumir por esperança, né? Sim, é aquele sem dúvida. sentimento que a gente tem quando Sem dúvida. a gente sabe que alguma coisa vai dar certo, Sim. que aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente quer, vai dar certo. Exatamente, É isso mesmo, a esperança. exatamente. A fé traz a esperança. E além de trazer também um equilíbrio muito grande, né? Porque a pessoa vai estar mais equilibrada, ela vai estar mais centrada, então o tratamento vai funcionar melhor. Tem muitas pesquisas médicas, pesquisas científicas sérias que dizem que, por exemplo, uma pessoa que está em oração, ela estimula áreas do cérebro de uma maneira muito mais ampla do que quem não está. E esse estímulo vai fazendo com que até o próprio organismo responda de uma maneira melhor. E que a pessoa consiga enfrentar, às vezes, tratamentos duríssimos, como uma quimioterapia, uma radioterapia, hemodiálise e tantas outras coisas que são bastante agressivas e que causam bastante sofrimento, as pessoas começam a acolher e a enfrentar de uma maneira diferente. Por quê? Porque vai trazendo até uma postura diferente. Sim. Então, uma pessoa que tem uma espiritualidade vai ter um cuidado, um respeito com o corpo muito maior do que quem não tem. Acho que é por isso que os hospitais, acho que a grande maioria dos hospitais tem um espaço para orações, né? Tem um espaço para orações e oferecem, né, aí da nossa parte, ou da parte dos pastores evangélicos, ou de qualquer outra entidade religiosa, ou de qualquer outra manifestação desse tipo, oferece também ao paciente a possibilidade de receber aquele que ele quiser para fazer uma oração junto, fazer uma visita. Né? Nós temos a capelania hospitalar, por exemplo, não só em Jundiaí, mas em qualquer hospital que as dioceses tenham algum convênio, então oferece uma capelania hospitalar para que haja esse espaço, justamente porque é notório que o tratamento é diferente. Né? Então, um equilíbrio com o corpo, também um compromisso mais acertado com relação ao tratamento. Né? Então, tudo isso vai fazendo e despertando uma resposta maior à cura de acordo com o tratamento. Né? E você comentou sobre a oração, né? Queria falar um pouquinho sobre essa palavra, oração, né? A gente sempre escuta pessoas que se restabeleceram de alguma doença pelo poder da oração, ou porque fez a oração diária, ou porque alguém fez oração para essa pessoa, e aí você consegue ou se curar de uma doença, ou usar menos medicamento, ou às vezes nem ter que passar por uma intervenção. Mas eu queria chegar nessa palavra, oração. O que é oração? O que é orar? E qual que é o poder da oração nesse processo de cura? A oração é um diálogo, né? A oração é um diálogo. Até essa mesma pergunta foi feita pelo próprio Jesus, pelos apóstolos. Como ensina-nos a orar? Porque Jesus tinha uma prática constante de oração, né? Que era justamente a questão do diálogo com o Pai. E aí, diante dessa pergunta, ele ensina a rezar o Pai Nosso. Né? Então, ensina a chamar Deus de Pai, e a partir daí tem 7 pedidos, né, no Pai Nosso. Né? Pedir pelo pão de cada dia, pedir para perdoar as ofensas, pedir para livrar do mal, e mais alguns outros pedidos. Então, a oração, a partir daí, a partir também não só da postura de Jesus, mas também da própria experiência do povo de Israel, que também
tinha uma prática da oração bastante constante, bastante consistente, então vai ser esse diálogo com o divino. É a principal via de conexão com o sobrenatural. Essa vai ser o principal objetivo da oração. Então você dialoga com Deus. Qual é o melhor método de rezar? O melhor método de rezar é aquele que te deixa mais confortável. E aquele que te aproxima ali. Né? Por isso que eu dizia... Você sente a conexão. Sente a conexão, exatamente. É por isso que eu dizia lá atrás que dentro da própria Igreja Católica vão ter vários tipos de espiritualidade. Porque esses vários tipos de espiritualidade vão determinar o teu jeito de orar. Vão ter pessoas que a melhor oração é a silenciosa. Né? Acende uma vela, ou às vezes acende ali um incenso, alguma coisa, e prepara um ambiente, às vezes uma música calma, às vezes um silêncio absoluto, às vezes é na escuridão, às vezes é uma oração mais fervorosa, mas todas são válidas desde que te proporcione esse contato com o divino, esse contato com o sagrado. Então é aí que vai entrar esse papel da oração. E a própria Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Porque se a gente não tem um diálogo com o sobrenatural, com o divino, com o diálogo com Deus, não vamos poder dizer que nós conhecemos e entendemos a situação na qual nós nos encontramos e vamos enfrentar isso de uma maneira tranquila, de uma maneira compassada, de uma maneira lúcida. Porque não se conhece. Né? Se a gente não tem um diálogo, você não consegue conhecer. E a principal via do conhecimento de Deus é a oração. Por isso que aí vai entrar a questão da cura. Né? Então, sempre, por todo sempre, e vai continuar, a oração vai ser também a via pelo qual nós, homens, vamos dirigir a Deus os nossos pedidos. E aí, na questão da Igreja Católica, nós temos também o auxílio dos santos, que são intercessores. Né? Se acredita na ressurreição, se acredita na vida eterna, se acredita também que as pessoas que morreram num grau de santidade, de proximidade com Deus, então estão no céu. Então conseguem, junto conosco, rezar por nós. Assim como você mesma citou, né, o fato de alguém, você vai e fala, reza por mim, ora por mim, enfim. Também no céu, os santos podem escutar nossas preces e rezar por nós junto de Deus. Para que a gente alcance o melhor. Pode ser que não alcance aquele pedido, mas alcance uma resolução que seja satisfatória e para o nosso bem. Talvez tenha alguma prioridade ali na frente que a gente não sabe. Exatamente. Tivemos que passar aqui. Tem que passar na frente, mas também o fato de que às vezes nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa. Exato. É o mas melhor. acho que a maioria... É o melhor, exatamente. É isso mesmo. Às vezes é como a nossa relação com os filhos, Sim. sobretudo os pequenos. Pedem o dia inteiro. Sim. Né? Mas nem sempre o que ele está pedindo é o que ele precisa naquela hora. Eu quero comer uma barra de chocolate. Mas espera aí, são meio-dia. Você não precisa de chocolate agora. Você precisa de uma refeição balanceada, enfim, para que te dê saúde. Então você vai comer primeiro a refeição, depois você vai ganhar o chocolate. Então na nossa relação com Deus também é assim. Né? Por isso que uma espiritualidade equilibrada, independente, mais uma vez, do qual que seja essa espiritualidade, de onde ela vem, se vem da religião ou se vem de uma relação comigo mesmo, uma espiritualidade equilibrada vai fazer uma oração equilibrada. Porque eu vou entender e saber para onde que eu tenho que ir e de que maneira eu vou me relacionar. Né? Porque senão aí a gente fica só pede. Um grupo de papagaios que só fala, pede. mas não escuta. E oração também exige escuta. Né? Com certeza. E no processo de cura, isso vai ser muito importante. Né? Primeiro pelo próprio fator fisiológico que eu dizia agora há pouco, que é desse estímulo. Esse estímulo cerebral que existe e que às vezes até pode ocorrer de facilitar a cura mesmo. Né? Esse é o primeiro ponto. Depois, a grande questão de perceber aí nessa caminhada que esse sofrimento vai ter um sentido, não é um sofrimento em vão e que também não é um castigo. Sim, que muitas pessoas pensam, que porque é um está passando por castigo, isso é um castigo. Na sala de atendimento, muitas pessoas falam, padre, eu passei por tal problema, eu acho que é porque Deus está me castigando, porque no passado eu fui uma pessoa ruim. Eu falei, olha, se Deus fosse nos castigar pelo que a gente faz de errado, Ele mandaria a morte, não ia mandar a doença. Não ia perder tempo mandando doença, já manda matar. Cuidar, né? Pois é, são 8 bilhões de pessoas que querem mandar a doença. Coitado de Deus. Pelo amor de Deus. Então, também assemelhar esse sofrimento e estimular para que a vida continue e que você tenha força diante das situações da vida. Né? Então, é essa que vai ser
A grande virtude de uma pessoa orante, o caminho. Quanto tempo eu tenho que rezar? Não sei. Porque às vezes, na própria oração, nós vamos exercitar a perseverança. Né? Deus nunca e jamais vai ficar alheio à necessidade dos seus filhos. Isso está na própria Bíblia. Né? Se até as pessoas más podem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá Deus que ama a todos. E que não nos trata conforme exige as nossas faltas. Então Deus nunca vai ficar alheio à necessidade dos seus filhos. Vai ouvir todo mundo. Vai ouvir todo mundo. A grande questão é se é o tempo e se isso é de fato necessário. E você tem alguma vivência, já vivenciou alguma pessoa que se curou pela fé? Sim. Eu, assim, especificamente comigo, com alguém da minha família, não que eu me lembre, mas já vi, sim, vários casos de pessoas que de maneira miraculosa acabaram sendo curados. A gente tem um pouco de contato, às vezes até de maneira indireta, quando diz respeito à canonização dos santos. Né? A igreja, quando ela vai declarar uma pessoa santa, ela precisa de 2 milagres para que aquela pessoa seja, de fato, declarada ou não santa. Então, nesses quesitos, às vezes a gente tem contato com algumas situações, mas também outras pessoas que alcançaram alguma graça, às vezes um câncer que sumiu, algum outro problema que era crônico que de repente deixou de existir. E isso acontece com certa frequência. Agora, um grande contato que a gente tem, esse talvez é mais fácil de ter, é com pessoas distintas e que têm uma relação diferente em relação à doença. Pessoas que passaram, às vezes, a vida inteira doente, ou às vezes que tiveram um problema, às vezes até grave de saúde, e que conseguiram enfrentar bem isso, não foram curadas, mas viveram com força, porque tinham uma espiritualidade bastante alicerçada, bastante profunda, bastante coerente, e pessoas que também não foram curadas, também padeceram diante daquela doença, mas que tiveram uma vida de muito sofrimento, e nem tanto sofrimento pela doença, embora já era grande, mas sofrimento consigo mesmo, e não conseguia aceitar aquilo. Né? Interessante. Deve ter muita história bacana assim, para a gente ouvir. E eu gostaria de saber agora se você tem alguma mensagem para passar para as pessoas que querem sair do sofrimento, mas ainda não têm a espiritualidade dentro de si. O que ela pode fazer para motivar isso dentro dela? Eu acho que é importante, Juliana, a pessoa que pretende ou que deseja ter uma espiritualidade, buscar aquilo que vai lhe trazer maior conforto. Né? A gente fala bastante da vida cristã, mas a vida cristã não é para todos. Né? Você tem que estar disposto a ter uma relação com essa maneira, né, de viver a fé. Então a pessoa, a primeira coisa, ela tem que buscar aquilo que vai lhe trazer o maior conforto, ou que vai lhe trazer uma resposta. Né? O ser humano sempre caminha atrás de uma resposta, e é sempre capaz de Deus. O homem é sempre capaz de Deus, sempre vai ser capaz de Deus. Ele só precisa encontrar algo que lhe dê uma resposta. Tendo encontrado isso, exercitar da melhor maneira possível. Se foi pela arte, se foi pela música, se foi pela própria religião, ou se foi por um outro tipo de filosofia, não importa. Que ele se empenhe naquilo e que viva bem aquilo, para que ele possa ter uma integração consigo mesmo, que é o mais importante. Né? O próprio Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros e ao próximo como a si mesmo. Então tem que haver um amor próprio também. Né? Então, amar-se a si mesmo, cuidar de si mesmo e permitir que essa espiritualidade seja a sua alma. Né? Que guie. Que guie, exatamente. Porque a espiritualidade ela não pode ser algo secundário na vida de qualquer ser humano, independente de qualquer que seja a espiritualidade. Se você escolheu viver uma espiritualidade, aquilo tem que ser a primazia da tua vida. Eu acho que quando a gente tem uma espiritualidade, a gente é norteado realmente. É norteado, realmente. Porque eu acho que quando a vida fica sem espiritualidade, a gente fica muito mundano. Exatamente. E quando a gente está muito mundano, o sofrimento nos engole. Exatamente. Não é? E aí a gente acaba vivendo uma vida sem sentido. Sim. Então, uma vida é igual, como diz o ditado popular, igual uma barata tonta. Não sabe para onde vai. Sim. E a vida fica assim. Então tudo fica muito mais sofrido. Tudo fica muito mais sofrido. Né? Você veja tantas e tantas pessoas que às vezes
enfrentam essa dificuldade, às vezes, de ter um encontro, e às vezes até pessoas, no meu caso, que estão dentro da igreja. Mas estar dentro da igreja não significa que tenha uma espiritualidade e que viva essa espiritualidade de uma maneira profunda. A mesma coisa na questão da fé. Tem muita pessoa que está dentro da igreja, mas que não tem fé nenhuma, não acredita nem em si mesmo. Então, são coisas que sutis, mas que vão fazer toda a diferença. Eu acho que a espiritualidade e a fé, na minha opinião, é aquela que dá o sentido pleno da vida O do sentido ser pleno da humano. vida. E te realiza enquanto ser humano naquela espiritualidade. A realização do ser humano, ela depende da forma como você vive a sua espiritualidade. Sim, com certeza. É essa a realização Por do ser isso humano. foi o que você falou, duas pessoas às vezes passando o mesmo sofrimento, uma sofre mais, outra Uma sofre menos. menos, outra Depende de menos. como ela encara a vida. Depende de como ele encara a vida, exatamente. Bacana. Então, acho que uma pessoa hoje que busca uma espiritualidade tem que colocar como o seu norte. Se coloca como o seu norte, tudo se equilibra. E Tudo dá se o equilibra. primeiro passo, E né? dá o primeiro E passo. dar E aí o primeiro tudo se passo. equilibra. E diante de uma adversidade como a doença, diante de uma adversidade como a busca por uma cura, isso vai se tornar mais fácil. Porque aí porque você está integrado consigo mesmo, então você vai buscar um tratamento adequado. Porque você está integrado consigo mesmo, você vai às vezes até rezar mais. Como porque você está integrado consigo mesmo, você vai respeitar-se mais. Vai colocar limites na sua história. Hoje eu não tenho mais condições de fazer o que eu fazia antes. Por quê? Porque hoje eu tenho tenho uma debilidade, então não vou conseguir mais viver uma vida como eu vivia. Então vou agora ter que me adaptar. A espiritualidade vai fazer isso. Né? Ontem mesmo atendi uma pessoa que me trazia um problema e ela dizia da esposa, que não é mais esposa dele, mas que quando eles eram casados, a grande dificuldade era que a esposa aceitasse a doença. E isso desgovernou a vida dos dois. Porque ela não aceitava de que ela tinha uma doença que era crônica, que ela tinha que ter um tratamento, e que a vida dela não era mais uma vida que ela tinha antes. E que ela agora tinha que se readequar. Ela não queria se adaptar de jeito nenhum. Então, isso é um sinal de falta de espiritualidade. Porque se você tem uma espiritualidade que fala contigo e que te ajuda, então você vai conseguir equilibrar. Você vai ficar uma pessoa lúcida. É isso que eu quero falar. Entendi. Vai ser uma pessoa lúcida e coerente consigo mesmo. Vai respeitar seus limites e vai vai apostar todas as fichas na busca de uma vida melhor, de uma vida mais confortável, ainda que você tenha alguma debilidade. Talvez essa pessoa achasse que se ela tivesse que mudar a vida dela, ela não fosse mais feliz. Não fosse mais feliz. Mas é possível encontrar essa felicidade de outra forma. Dentro de todas as adaptações, né? Sem dúvida, porque você tem justamente a espiritualidade que te sustenta. E que também vai dizer que não são tanto os confortos desse mundo que vão nos trazer a verdadeira felicidade. Né? Se você tem, por isso é que é importante essa integração consigo mesmo, porque a felicidade vai vir das pequenas coisas. Às vezes não é talvez só ali a possibilidade de pular, de gritar, de fazer isso que vai te trazer felicidade. Às vezes também você vai ser feliz ali dentro da sua debilidade. Quantas pessoas que chegam na velhice que não tem mais aquela mobilidade, não tem mais aquela resposta a alguma coisa, num movimento, nisso, naquilo, mas que são extremamente felizes. Né? Sim. E quantas pessoas que são jovens ainda, têm um caminho pela frente, mas qualquer coisa já tira todo o vigor e a alegria de viver, né? Isso. Padre Jonatas, muito Eu que obrigada. agradeço, Thalita, eu que agradeço, Juliana, por pelo ter convite participado. e faço votos de que seja um projeto que alcance muitas pessoas e que produza muitos frutos, né? Com Que é o mais certeza. importante. A gente também espera. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Padre. Eu que agradeço. E se você gostou desse vídeo, o que a gente tem que fazer, Ju? Se inscreva, curte e compartilhe com seus amigos para que o nosso canal se fortaleça ainda mais. Tchau, tchau.